Ontem, deputado, em entrevista ao Jornal Diário da Manhã, eu até falei isso aqui, mas é bom dizer isso para o senhor, eu até estranhei a atitude do secretário da Fazenda, porque eu acredito que uma declaração daquela gravidade, ele tinha que chamar toda a imprensa, para fazer aquela declaração, até mesmo porque se eu fosse convidado para aquela coletiva, eu faria algumas perguntas que o Jornal Diário da Manhã não fez, eu faria algumas perguntas, entre elas, por que justamente agora, senhor Jocelino Braga, que o senhor se filiou ao PP e quer ser candidato ao governo do estado de Goiás, o senhor vem com essa história aí de que o estado está falido, que o senhor foi enganado. Será que o secretário, eu ia perguntar para ele, secretário, o senhor é banqueiro entende de matemática, será que o senhor levou 3 anos para fazer a conta? Então, deputado, é o que eu penso, é o que eu acho. Não temos aqui ligação política com nenhum partido, muito pelo contrário, nosso compromisso é com o pessoal que está nos assistindo. Mas, como é que o senhor... Quando o senhor pegou o jornal e leu, porque às vezes quando vem alguma coisa que me faz mal, cada linha que eu leio, meu estômago embrulha. Quando o senhor leu 4 páginas ali, aonde o secretário chamou o senador e também a equipe política do senador de mentirosa, o que o senhor sentiu? André, havia, li também todos os trechos da entrevista e analiso com muita tristeza, sabe? Realmente essa traição, ela estava anunciada, né? Nós já desconfiávamos disso porque ele arquitetava um plano que é muito viciado, esse de querer criar um clima de terra arrasada, ele cita essa expressão na entrevista, para depois aparecer como salvador da pátria. A gente vê muito isso nos municípios, nas sucessões municipais. O sujeito assume, fala que a situação é complicada, muitas dívidas e etc., porque ele quer depois ser reeleito, né? Então ele procura desconstruir o que o seu antecessor fez. Então nós já desconfiávamos disso quando ele arquitetou aquela retórica do déficit de 100 milhões de reais. A verdade foi colocada hoje pelo Dr. José Carlos em resposta. O Dr. José Carlos Siqueira, que todos conhecem, foi secretário de Estado do Planejamento, secretário de Estado da Fazenda, é um homem equilibrado, sensato, sério. Ele colocou os pingos nos is. Hoje numa resposta ao Juscelino Braga, mostrando a verdade, de forma que ele acha que pode ser candidato a governador. A grande oportunidade que ele tem de se inserir no processo político de Goiás. Ele, tanto é que se filiou a um partido político, é pré-candidato, e agora ele acha que se destruir o patrimônio político do senador Marconi Perillo, ele pode ser o grande beneficiário. Isso é a leitura que eu faço. Com toda sinceridade, é a leitura que eu faço, é a leitura que as pessoas estão fazendo aí nas ruas, né, com toda essa história. Ele todos sabem, tem empresa na área de marketing político, e é o estilo dele. Quando ele vai para algum município assessorar no momento de uma campanha eleitoral, o estilo dele é esse, é de desconstruir o adversário e não trabalhar projetos, propostas, alternativas para o seu candidato. Ele procura destruir. Então, ele já é preparado, é um marqueteiro preparado e conseguiu, numa articulação, convencer o governador, conseguiram fazer uma reforma administrativa para criar um superpoder em torno dele, né, para ele justamente ser esse candidato. Tinham como plano A o Henrique Meirelles, né, que parece que a relação de confiança aí, né, não vingou. E agora esse é o plano B. Mas desde o início eles já tinham esse projeto arquitetado de poder, permanecer no poder. A gente fica triste porque eleger o doutor Alcides, André, Christian, não foi fácil. Foi muito difícil. Todos lembram, início da campanha, ele perdia para o Maguito Vilela, perdia até 3-1. Não foi fácil, eu trabalhei muito nessa campanha. Eu terminei minha eleição, outro dia eu já estava nas ruas, pedindo votos para ele no segundo turno, certo? Eu tive quase
30 mil votos, e no outro dia estava nas ruas pedindo votos para ele, pedindo às pessoas que elegessem Alcides para que ele desse continuidade, porque ele foi o único governador na história desse estado que se elegeu sem apresentar para a sociedade um projeto dele, do partido dele. Quando ele era questionado, qual que é o seu projeto? Não, meu projeto é esse que está em curso. Ele, entretanto, procura descaracterizar, certo? Tudo que foi construído no governo Tempo Novo, que avançou esse Estado, fez com que esse Estado desse salto de qualidade de vida para as pessoas. Quem duvidar é só buscar os indicadores sociais, desse salto na questão, né, econômica, é um Estado economicamente mais forte. Quem duvidar é só buscar os indicadores econômicos, exportações, PIB, né, geração de emprego, industrialização, para ver o quanto esse Estado desenvolveu na gestão de Marconi Perillo, que fez um governo ousado, criativo, planejado, e que Alcides era vice. Foi o grande beneficiado. André, em 2002, eu nunca esqueço disso, o próprio PP queria substituir o vice. Marconi disse, não, ele está comigo, eu quero que ele continue. O próprio PP. Então, Marconi foi muito leal, e hoje eu vejo entristecido. Eu acho que é a traição número 1 da história política desse Estado. Acho que nunca na história política desse Estado um líder, foi traído dessa forma tão covarde como os palaciano-pepistas têm procurado fazer com o senador Marconi Perillo. É isso que eu ia perguntar para o senhor agora, mas tem aqui mais perguntas. Só agradecer o prefeito da cidade de Piracanjuba, né, Naldiomar, ele está assistindo ao programa e manda um forte abraço. Obrigado, prefeito. Para a gente é uma honra muito grande ter o senhor como telespectador. O Pedro Ferreira, do setor Nova Suíça, está acompanhando o programa. Alexandre Silva, lá do Crimeia Oeste. Viviane Rocha, lá do Tremendão. Cíntia Helena, lá do bairro Vera Cruz. A Silvia Pereira, lá do Jardim América. O Renato Borges, do setor Pedro Ludovico. Tem também a Rosângela dos Santos, lá da Fama. José Lincoln, lá do Conjunto Santa Fé, em Aparecida de Goiânia, Selena, do Jardim das Hortênsias, Camargo, do Jardim Ana Lúcia, Marlon, do bairro Goiá, a Thalita Azevedo, do Balneário, e também agradecer ao pessoal que está mandando e-mails. Inclusive, se você quiser fazer alguma pergunta para o deputado Daniel Goulart, você pode fazer, está no vídeo, e também o nosso e-mail está aí. E eu começo com uma pergunta aqui do seu José Maria, lá do bairro Ana Lúcia. Ele pergunta, deputado Daniel Goulart, se o ofício de deputado não fosse remunerado, se o senhor trabalharia pelo povo mesmo assim, ou seja, se não houvesse pagamento para deputados, o senhor também entraria na vida política? Eu faria política da mesma forma. Eu vou fazer política o resto da minha vida, tendo mandato ou não. Eu acho que tudo passa pelo processo político, né? Todas as decisões. Abrir uma rua é uma decisão política, para levar água tratada, energia, asfalto, então tudo passa pelo processo político. As pessoas precisam participar. Agora, eu acho que o parlamentar precisa ser remunerado, porque senão ele acaba indo atrás de grupos econômicos, né, para satisfazer as suas necessidades, né, os seus compromissos, suas despesas, e isso não é bom. É o custo da democracia. Eu acho que ele precisa ser remunerado. Quanto a isso, eu não tenho dúvidas. As palavras ontem do Braga, no Jornal Diário da Manhã, o senhor acredita que é o mesmo pensamento do governador Alcides? Olha, ele afirmou na entrevista que tudo que ele faz, ele consulta o governador. Eu acho que ele tem sido usado, né, para justamente tentar atingir os dois governos de Marconi Perillo. Agora, deputado... Acho que o governador sabia, sim, tanto é que o governador não se manifestou, sempre ele faz apoiar essas manifestações, esses atentados contra o senador Marconi Perillo.